Olá! Neste vídeo abordaremos sobre um tema extremamente importante para a sociedade brasileira: darwinismo social, eugenia e racismo científico. Na metade do século XVIII, Darwin lançou a obra que mudou as ciências biológicas. A obra A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural propôs um mundo cujos seres vivos estão em constante mutação. No entanto, as ideias de Darwin foram utilizadas de maneira alternativa por muitos pensadores para explicar e justificar a sociedade racista estratificada da época, surgindo o chamado darwinismo social, qual considera que pessoas com maior poder econômico, político e social são mais aptas à luta pela vida, da mesma forma que pessoas menos aptas são fadadas ao fracasso. Assim, o darwinismo social entendia que a raça humana dividia-se entre os inferiores e superiores, denotando uma hierarquia de raças. De maneira análoga, surgiu o pensamento eugenista em 1883, por Francis Galton, curiosamente o primo de Darwin. Galton sugeria que o Estado privilegiasse a formação de uma elite genética, a partir do controle da procriação humana, na qual apenas as pessoas superiores pudessem procriar. Na metade do século XIX e a chegada de imigrantes no fim do mesmo século, no início do século XX, os Estados Unidos recebeu a eugenia de Galton, ou eugenia positiva. Nesse contexto de diversidade e conflito, em que as distorções das leis de Mendel, junto das ideias de Galton, resultaram na eugenia negativa. A eugenia negativa tinha como objetivos a esterilização compulsória, eutanásia passiva e a proibição matrimonial, e em alguns casos até o extermínio dos geneticamente incapazes, que eram deficientes mentais, físicos, pobres, criminosos, negros e estrangeiros. O líder desse movimento foi Charles Davenport. Foi por causa de seus registros e pressões que 27 estados estabeleceram a lei de esterilização coercitiva, ou seja, a esterilização forçada. As políticas de segregação racial foram de 1970 até 1965. A discriminação entre negros e brancos era imposta através da segregação de espaços, proibição do casamento interracial, diferença de oportunidades e restrição do voto. Martin Luther King foi um grande nome ativista dessa época. Embora a eugenia seja muito relacionada ao nazismo, o que muitos não sabem é que a Alemanha nazista se baseou na eugenia norte-americana, não só para a esterilização compulsória, que se tornou legal em 1933, mas também a segregação social, legalizada pelas leis de Nuremberg, e o extermínio, que na Alemanha era em prol da raça ariana. A influência norte-americana foi só o começo para um dos maiores genocídios da história, o Holocausto, que assassinou cerca de 6 milhões de pessoas, entre negros, homossexuais, ciganos e, em maioria, judeus. Também vemos a influência eugênica nos anos 40, quando o apartheid se instalou na África do Sul. O poder político e econômico era da minoria branca, enquanto a maioria negra era oprimida de maneira semelhante aos Estados Unidos, pela segregação de espaços, proibição do casamento interracial, diferença de oportunidades e restrição ao voto. Esse regime segregacionista foi marcado pelo líder e rebelde Nelson Mandela. A escravidão foi uma grande questão aqui no Brasil. Com o fim do sistema escravagista, o problema agora não era mais a escravidão como uma instituição atrasada, mas os negros e seus descendentes classificados como raças inferiores. A questão racial tornou-se tão forte que se acreditou que com a entrada maciça de imigrantes europeus no país, a população brasileira ao longo dos anos iria se embranquecer. As teorias raciais propagadas a partir de então se baseavam nos postulados do racismo científico. As divergências expressivas dele no Brasil se lançavam em pautas como mistura de raças e risco de degeneração das raças. A tese do branqueamento baseava-se na presunção de que existe uma superioridade branca. A essa suposição juntavam-se mais duas. Primeiro, a população negra diminuiria progressivamente em relação à branca. E segundo, a miscigenação produziria naturalmente uma população mais clara, porque acreditava-se que o gene branco era mais forte. Isso deu origem a um debate extenso do lado considerado negativo, que se colocava contra a miscigenação por acreditar que a mesma traria a degeneração das raças, e o chamado lado positivo, que se colocava a favor por acreditar no branqueamento da população negra. A ideologia do branqueamento presente no processo de miscigenação confirmou no Brasil a construção de uma identidade nacional baseada na herança branca europeia, negando qualquer possibilidade de uma identidade alternativa, fundamentada na herança negra africana. Você já parou para pensar a relação da população preta ou parda com a educação, violência e mercado de trabalho? Então, agora a gente vai abordar sobre isso.
Quando falamos sobre educação, o analfabetismo e o abandono escolar entre jovens pretos ou pardos ainda é mais recorrente do que entre brancos, e a conclusão do ensino médio também é menor. Vemos que a inserção de pretos e pardos no ensino superior em 2018 atingiu 50%, e quando falamos sobre docentes em universidades, apenas 16% são pretos ou pardos. No mercado de trabalho, nós temos que os pretos e pardos são a mão de obra mais subutilizada e desocupada e atuam mais em ocupações informais. Além disso, independente do nível de instrução e se atuam em ocupações formais ou informais, possuem remunerações mais baixas do que os brancos, e vale destacar que a mulher preta e parda de todos possuem as menores remunerações. Falamos em violência, temos que pretos e pardos são expostos a mais violência do que brancos. Possuem cerca de 2 vezes mais chances de morrerem por homicídio. Homens são os que mais sofrem com isso. Ser exposto à violência causa danos psicológicos e físicos, de dificuldades na aprendizagem até o suicídio. Medidas para diminuir a desigualdade racial no Brasil. Após muita luta do movimento negro, em 1988, foi criada a Fundação Cultural Palmares pelo governo federal, com o objetivo de preservar elementos da cultura negra que revelam a sua influência dentro da nossa sociedade. Mais tarde, em 1989, foi sancionada a Lei de número 7.716, que definiu que racismo e injúria racial, ou seja, qualquer ofensa ou discriminação relacionada à etnia ou raça, seria um crime sem fiança de 3 anos de prisão como pena. Em 2010, através da sanção da Lei número 2.888, foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, com o objetivo de defender e garantir para a população negra os principais direitos básicos, como saúde, emprego, moradia, segurança e etc., além de combater as discriminações voltadas à raça ou etnia. Um dos pontos mais importantes foi a conquista de cotas raciais, que reserva determinada quantidade de vagas para pretos, pardos, índios em universidades públicas e em concursos públicos. Isso se tornou legal em universidades públicas pela Lei 2.711 em 2012. Em concursos públicos foi em 2014 pela Lei 2.990. Observando se a situação racial melhorou ou não, temos que, no mercado de trabalho, apesar da melhor inserção de pretos e pardos, a mão de obra desse grupo ainda é mais desvalorizada e desocupada. A violência parece apenas crescer, esse grupo sempre foi muito exposto e não parece ter havido melhoras. Atualmente, a maior inserção de estudantes e docentes pretos e pardos, porém não obrigatoriamente a inserção de brancos.